Olá, meu amigo. Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, a mente, o subconsciente de cada um para compreender e entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, que desce e habita dentro da pessoa, de fato essa pessoa dá fruto. De fato, há uma transformação de vida. Há um nascer de novo, há um florescer. Aonde não tinha vida, passa a ter vida. Aonde não dava nada, passa a dar. Porque a palavra de Deus, aonde ela entra, de fato, ela dá frutos. De fato, ela prospera. Porque é poder, é vida. E é o que eu desejo para você, meu amigo. Que a palavra de Deus entre e habite dentro de você. Porque você tem a palavra dentro de você, você tem vida. E vida com abundância. Veja bem a grandeza de Deus. Deus, ele se importa com todos. Com todos Deus se importa. Mas Deus, o próprio Jesus, veio para os doentes. Veio para os loucos deste mundo, que têm vivido nas drogas, no mundo da prostituição, do engano. Aqueles que foram jogados, cuspidos por este mundo. O próprio Jesus veio para o próprio Deus veio para estes, abandonados, sem valor nenhum para a sociedade. Jesus veio para você, meu amigo, que está aí ouvindo a minha voz, que se encontra perdido num relacionamento, sendo desprezado, jogado, sem valor nenhum, sem reconhecimento nenhum. Deus, ele te reconhece e ele tem visto o que você tem passado. Você que está aí desprezado no UTI, num leito de um hospital, num presídio, não recebe a visita de ninguém, aí jogado, sem valor nenhum. Deus, o próprio Jesus, ele está te enxergando aí agora. Mas aonde estiver chegando essa mensagem, esta palavra, saiba que Deus, ele te ama e te quer. Veja bem o que diz a palavra de Deus, especificamente para você que se encontra perdido, desorientado, você que é louco neste mundo, perdido nos vícios das drogas, do vício da cocaína, do crack, da maconha. Você que está aí com um vazio dentro de você tão grande, uma dor tão grande. Jesus veio para você, que está sendo louco, vivendo loucamente neste mundo, perseguindo e sendo perseguido, vivendo uma adrenalina danada no mundo da criminalidade, nos furtos, nos roubos. Você que está pondo em perigo a tua própria alma, pela loucura, pelo desejo deste mundo. E Deus, ele vem para você, que é chamado de louco, que é taxado de louco, que é desprezível, que foi jogado neste mundo, desprezado pela mãe, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Mas Deus, ele não te despreza, ele te chama. Veja bem, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Deus usa da loucura dele para então levantar o homem, e da fraqueza dele para fortalecer o homem. Porque Deus, ele é contra o mundo. E o mundo quer ser a favor do homem, dando aquilo que o homem quer para o prender neste mundo. Só que Deus, ele vem contra a mão do mundo. E aqueles que encontram esse Deus e recebem esta palavra, passa então a seguir a contramão do mundo. Veja bem, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, que nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu e escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu e escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu e escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar a que são. Então Deus, ele vai contramão. Você que está aí, meu amigo, e que reconhece que está nessa situação, que reconhece que está perdido, que reconhece que está no crack, na maconha, nas drogas, numa loucura. Você que reconhece a situação que você se encontra. E você fala assim, eu não quero mais essa vida. Descobri que tem um Deus que me ama. Eu descobri um Deus que é por mim e que me chama. E ele te chama para fazer parte da vontade e do desejo dele. Porque a vontade de Deus na vida do ser humano só é descoberta
quando o próprio ser humano quer descobrir qual é a vontade de Deus para a vida dele. E Deus, ele te chama, meu amigo e minha amiga, que tem passado por isso, tem vivido isso, tem estado no mundo vivendo loucuras, sendo desprezado, judiado pelo mundo, pisado, humilhado por este mundo que já está condenado. E Deus, ele te chama. Tome a atitude hoje. Reconheça a situação que você se encontra e queira saber qual é a vontade de Deus. Qual o desejo dele para a sua vida. Porque tudo que ele quer é que você venha andar no caminho dele. Mas para isso tem que ter sim um casamento de ideias, um casamento de palavras. Deus, ele nos dá a palavra. E quando nós acolhemos, então de fato nós decidimos então ir em busca da obediência. Então colocar à prova a palavra de Deus. Peraí, se Deus vem por mim, então eu vou clamar esse Deus. E vou contar ele a minha situação. Se ele é por mim, ele vai mudar essa situação. Ele vai me tirar dessa depressão, dessa angústia. Ele vai me arrancar deste mundo que eu tenho vivido. Então Deus, ele é por você, aonde você estiver, sendo desprezado, sendo humilhado, jogado. Essa tristeza que está aí, ele quer arrancar ela de você. Mas você quer que Deus venha arrancar, quer que seja arrancada essa dor, essa angústia, esse vazio? Então você tem que vir ao encontro dele. Você tem que reconhecer que somente ele pode te ajudar. E se humilhar diante dele onde você estiver. Onde você estiver. Busque em pensamentos de se voltar o seu pensamento, todo ele, a Deus. E se abra para ele aonde você estiver. Porque ele vai te responder, meu amigo. Ele vai arrancar você dessa situação. Por quê? Porque Deus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então veja bem, a glória que nós temos que ter é uma glória em Deus, uma glória pela mudança de vida que através do Senhor Jesus, somente por ele, venha a nossa vida. Então quando nós reconhecemos que somente o Senhor Jesus, ele pode nos dar essa vida nova através de tudo que ele fez, porque ele levou essa dor, essa angústia, esse vazio, essa depressão, essa miséria, esse sofrimento, ele levou na cruz, ele levou de fato sobre ele todo este peso, para que você venha de fato se entregar e dizer assim, o Senhor levou, e eu não aceito a minha vida, eu não quero na minha vida essa dor, eu não quero mais esse vazio, esse abandono, porque o Senhor levou tudo isso, porque o Senhor me escolhe, o Senhor me chama, e eu quero viver a tua vontade, o teu desejo. E para isso que entra, meu amigo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando há esse amadurecimento, esse entendimento aberto na sua vida, que você se encontra assim, e você toma o passo de aproximar de Deus, de aproximar do Senhor Jesus, e então de fato você entende que somente vivendo a palavra dele, a vontade dele, que haverá alegria, haverá uma felicidade completa na sua vida, então você decide abandonar tudo por amor a ele. E quem abandona tudo por amor a ele, de fato não perde nada. De fato ganha a vida. E a vida eterna. Porque Deus não deixa nada faltar. Aqueles que de fato se entregam a ele. Porque ele supre todas as necessidades através do Espírito Santo. Veja bem. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu e não souberam ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então veja bem o que Deus tem preparado para você, meu amigo. Ele te ama e ele te chama da situação que você se encontra. Deus tem grandiosas maravilhas para fazer na sua vida, para te dar. Que ainda os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração não subiu. Ele tem ainda para você. Então, para que você venha querer viver esta vontade, esse desejo, para que essa promessa venha estar sobre a tua vida, você tem que tomar uma decisão e descobrir qual é essa prosperidade, qual é essa bênção tão grande que ainda os olhos não viu sobre a sua vida. E só você vai ver em primeiro plano, e depois as demais pessoas vão ver a grandeza de Deus na sua vida. Mas tudo, meu amigo, começa por você. O reino de Deus,
Ele quer descer sobre você, sobre a sua vida, através do Espírito Santo. Então só o Espírito de Deus pode então fazer com que a tua vida venha a ser de fato transformada. Quando você entende a necessidade que você está e você reconhece que somente Deus, somente o Senhor Jesus pode mudar a sua situação, porque Ele te ama. E Ele te chama. Ele sabe o que você tem passado, mas Ele quer ouvir de você a sua dor, a sua alimentação, a sua angústia. Ele quer ouvir a situação que você se encontra e assim você depositar uma fé nele, de que não quer mais viver assim, de que não aguenta mais viver assim, de que quer ter uma vida direcionada, guiada, instruída por Ele. É isso que é a vontade de Deus. Mas para que você venha descobrir qual é a vontade dEle, você tem que passar pelo processo, meu amigo. Não adianta querer que a vontade de Deus seja feita na sua vida, sendo que você não quer passar pelo processo. E o processo é isso, reconhecer